Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com vocês com mais um vídeo sobre o simbolismo dos contos de fadas. E nesse vídeo a gente vai falar sobre um conto bastante famoso, que inclusive a gente tem o desenho da Disney, e estão filmando aí um live action, né? Que é A Pequena Sereia. Eu vou trazer para vocês a versão, né? Do Hans Christian Andersen, que é a que chegou até nós, tá? Por quê? Vamos falar um pouquinho de contos de fadas. Contos de fadas são arquétipos, né? Eles trazem as imagens dos arquétipos, né? Nos contos de fadas, os arquétipos do inconsciente coletivo estão ali, né, de uma forma muito mais pura, como diz a Marie-Louise von Franz, que é uma das grandes colaboradoras do Carl Jung, né? E não se sabe muito bem precisar quando que surgiram os contos de fadas, a sua origem, tá? Então a gente tem diversas versões de contos de fadas espalhadas pelo mundo, tá? A versão do Hans Christian Andersen é uma versão, né? Ele adaptou um conto, né, para crianças e que se chamou e colocou o nome de A Pequena Sereia, tá? Mas eu acredito que seja muito mais antigo do que isso. E na versão do Hans, a gente não tem um final feliz, tá? Como na Disney, né? Onde a sereia se transforma em humana e fica com o príncipe. Aqui a gente não tem um final feliz. A gente tem um processo ainda que precisa de aprofundamento, de um outro desenrolar, tá? Porque na vida é assim, muitas vezes a gente vai conseguir passar por um processo, outras vezes não, vai ter que voltar e voltar e voltar e voltar, ok? Então vamos lá. No conto, o que a gente tem? A gente tem uma sereia que é a filha mais nova do rei dos mares, que pode no filme chamado de Tritão, né? Mas ele pode ser assim associado a um aspecto de um deus como Netuno, como Poseidon. Ela é a filha mais nova e o conto fala de uma sereia disposta a se sacrificar sua própria identidade para se tornar humana, para ela ter uma alma humana e o amor de um príncipe. Então ela faz um sacrifício imenso por isso, tá? O conto fala de uma sereia que atinge, né? No desenho é a Ariel, ela atinge os 15 anos. Né? Quando ela atinge os 15 anos, né, todas as sereias, quando chegam nessa idade, elas são liberadas, vamos dizer assim, para visitar a superfície, para ver o mundo dos humanos, o mundo dos homens, tá? E as irmãs dela, mas as irmãs da sereia, da pequena sereia mais velhas, elas iam, né, quando elas faziam 15 anos, elas iam até lá e voltavam. E contavam as aventuras, as peripécias, as coisas que elas viram. E isso vai aumentando cada vez mais a curiosidade e o anseio da pequena sereia. Acho que é muito interessante a gente colocar aqui a ideia dos 15 anos, né? É uma idade simbólica, ok? Em que a menina se torna mulher, né? É um rito de passagem. Então vejam que no conto já tem essa espécie de rito de passagem. Olha, você pode subir a superfície e dar uma olhada como é que é lá, tá? Mas percebam que é só uma vez que elas podem subir, né? Então tem aí um processo de repressão, tá? Desses aspectos, tá? Desse aspecto sereia que eu já vou falar um pouquinho sobre ele. Tem uma repressão, vai lá, olha, mas ó, toma cuidado. É como se inconscientemente elas fossem assimilando a ideia de que o mundo é perigoso, né? Então a gente pode observar num sentido mais literal, né? Principalmente em relação às meninas, né, nessa fase, quando chegam aos 15 anos e elas se tornam aptas a se tornarem mulher, casar, ter filhos, né? Aquela ideia de que, olha, cuidado com o mundo, cuidado com isso, fecha a perna, não mostra muito, né? Então isso vai criando uma ideia de que o mundo em si é perigoso. Tá? Existem os perigos, mas elas não são preparadas para enfrentar perigos e também para abarcar as coisas positivas que tem no mundo.
tá? Elas vêm uma vez e voltam, né? Mas a gente pode também pegar de uma forma bastante mais simbólica ainda essa idade dos 15 anos, que tem muitos contos de fadas, né, que falam dessa idade, como por exemplo a Bela Adormecida, tá? 15 anos ela espeta o dedinho no fuso e dorme. Aqui, 15 anos, elas podem subir, mas só uma vez, tá? Os contos, eles falam de jornadas simbólicas, tá? Então, a gente pode estar falando de uma transição de vida nossa, tá? Uma transição onde a gente sai de um estado mais infantilizado para um estado mais consciente e mais maduro, tá? Então, 15 anos pode ser esse aspecto simbólico, porque, por exemplo, no caso das meninas, os 15 anos, tem a festa dos 15 anos, né? Com 15 se faz uma festa, como se fosse um rito de passagem para a vida adulta. A gente pode interpretar isso, então, como um rito de passagem de uma consciência um pouco mais madura e mais ampliada. Mas aqui ela não consegue fazer, tá? Então, é muito interessante a gente observar que a criança, né, essas pequenas sereias, ela só tem o pai e uma figura de avó, tá? A mãe ali não aparece. A avó a gente pode interpretar de algumas formas, como por exemplo, uma velha sábia, tá? Porque é essa avó que explica para a pequena sereia, que diz assim, olha, os humanos, eles têm vida curta, diferente das sereias, que podem viver muito tempo. Mas quando eles morrem, eles têm uma alma humana, então eles vão para o céu. Ela diz isso para a pequena sereia. Mas a sereia, quando ela morre, ela se torna espuma do mar, ela desaparece. Ela não tem uma alma humana, a sereia. Isso é muito interessante a gente falar, a gente observar, né? Essa avó dizendo para ela, né, explicando como que é o funcionamento disso, tá? Então, quando eu já vou explicar um pouquinho sobre isso, tá? Ela tem esse aspecto de velha sábia, mas também tem um aspecto de uma tradição antiga. É a avó, né? Um processo muito mais arcaico, muito mais antigo. Não tem essa mãe que faz esse contraponto, que seria um aspecto um pouco mais próximo da filha. Tá? Então, um aspecto antigo que mantém tradições. Ela explica, mas mantém. As meninas só saem uma vez. E até que chega, então, o dia que a pequena sereia completa 15 anos e ela é liberada a subir até a superfície. Quando ela sobe, ela vê um barco e nesse barco tem um príncipe. E esse príncipe está lá, né, pescando com seus colegas e tudo mais, e ela se apaixona à primeira vista por esse príncipe. E aí começa uma tempestade. O barco do príncipe vira, e ele quase se afoga, e ela salva então o príncipe, levando ele até a costa, tá? Mas ele está inconsciente. E para ela não ser vista, então ela retorna. Ele parece que ele a vê, mas ele tem a sensação de que ele está sonhando, ele não está totalmente consciente, ele se apaixona por aquela imagem, mas ele não sabe quem ela é e ele não está consciente, ele pensa que aquilo foi um sonho. Ela retorna, então, completamente apaixonada pelo príncipe. Mas aí o que acontece? Né? Ela anseia, né, por conta das questões da avó, ela anseia pela alma humana, ela quer ter essa experiência de ter uma alma humana, e ela também se apaixona pelo príncipe. E ela quer o amor desse príncipe. Só que ele não vai amá-la se ela for uma sereia, porque eles estão em mundos diferentes, né? E o mundo externo é amedrontador, é assustador. Então, ela precisa fazer um processo aí de transição para a vida humana. Se a gente pegar a ideia da sereia, o arquétipo da sereia, vamos pensar assim. O que eram as sereias na mitologia? As sereias, elas eram metade mulher, metade peixe e viviam na água. E seu canto era extremamente sedutor, tá? Então, elas seduziam os homens com seu canto, eles pulavam na água e morriam.
por conta delas. Então elas têm esse aspecto da sedução, mas que não é totalmente humano, eles viam só a parte de cima, mas ela tem um rabo de peixe. Então é um aspecto que ainda está muito preso aos instintos, aspecto instintual. Então a gente pode observar, vamos pensar assim, numa mulher sereia. Como seria uma mulher sereia? Tá? Uma mulher sereia é aquela mulher extremamente sensual, extremamente sedutora, mas que tem uma parte muito fria. Ela não parece realmente totalmente humana. E muitas vezes ela pode se adaptar para seduzir, por exemplo, um homem, vamos dizer assim, para seduzir, entendeu? Mas ela não consegue estabelecer um vínculo, né, real, porque ela está presa nesse aspecto da sedução, tá? Então, aqui a gente pode observar na Pequena Sereia um feminino cindido. Então, observem, ela, através da avó, entende que o mundo é muito perigoso. Então, ela é criada de uma forma que o mundo é muito perigoso. E qual é a arma que eu tenho? Ser apenas uma figura de sedução. Né? Uma figura de sedução, não ter a alma humana, né? Porque o que é a alma humana? O que ela representa? Essa nossa conexão com o mundo, com a Terra, né? Percebam, ela não tem os pés, ela não tem a perna, tá? Então ela não consegue realmente pisar na realidade, como por exemplo, na realidade de um relacionamento. Um relacionamento, ele tem os aspectos positivos, os aspectos negativos, né? Ela fica presa nas projeções. Então, pode ser uma mulher sereia, vou colocar entre aspas, tá, gente? Uma mulher sereia pode ser uma mulher viciada em paixão. Ela quer estar o tempo todo apaixonada, seduzindo, né? A partir do momento que esse lado mais humano aparece, ela não dá conta. O lado, por exemplo, humano do seu parceiro. Tá? Ele mostra seu lado humano, ele mostra suas sombras, suas debilidades. Ela não aceita, porque ela não aceita seu lado humano, tá? Observem isso. Então, só que a nossa Pequena Sereia está destinada a amar. Então, ela se apaixona por o príncipe e ela vai então até a bruxa, né? Até a bruxa do mar, como a gente vê no desenho também. Ela chega na bruxa do mar, mas a bruxa do mar aqui no conto, ele tem um aspecto bastante dual. Ser bruxa é a função dela, tá? Então ela vai dar a poção para a Pequena Sereia que vai transformar o rabo de peixe dela em pernas. Mas ela diz o seguinte: você tem certeza? Porque as consequências são muito grandes, tá? As consequências disso não é uma boa ideia, ela diz assim. Então ela também tem um aspecto dual ali. Ela tem um aspecto de velha sábia que explica as consequências da ação dela, né? Eu já vou falar essas consequências, mas ela também fala, olha, é a minha função, né? Eu tenho que fazer isso para que você crie consciência, né? Mesmo assim ela aceita. As consequências são, ela vai precisar em troca, né, da poção, da voz da Pequena Sereia. E ela vai criar pernas. Só que quando ela pisar na terra, ela vai sentir muita dor. Dores alucinantes, tá? Mas ela não vai conseguir falar. Ela não vai conseguir expressar essa dor, tá? Mesmo assim, ela aceita. E tem um outro ponto. O príncipe precisa se apaixonar por ela e casar com ela. Senão, ela vai se tornar espuma do mar. Ela vai deixar de existir, ela vai desaparecer, tá? Então, vamos lá, vamos falar primeiro da questão da paixão dela pelo príncipe, que é uma grande projeção, tá? Então, por exemplo, a gente pode pegar de uma forma literal agora, né? As meninas, os adolescentes, pré-adolescentes que se apaixonam mais ou menos por essa idade. É a idade que você idealiza, que você projeta com tudo, né? Essa força, né? Algo que está dentro de você que impele você para o outro, tá? Porque até então essa força de ímpeto não estava para fora, para o objeto. Então essa primeira paixão é uma forma de impelir você, né,
para o objeto, ok? Então, você projeta aspectos que são seus na pessoa, né? E mais também, mais profundamente, é uma forma de sair daquele núcleo, né? Se apaixonar pelo outro, pelo objeto, é sair daquele núcleo, é impelir para o processo de individuação do núcleo familiar, né? De você ir para o mundo, de sair daquela coisa confortável de estar ali, né? Como filha, tá? Ou como filho. Tá? A gente está falando da paixão que impele você sair desse sistema e criar o seu próprio sistema, vamos dizer assim. Criar a sua própria vida, criar as suas regras, as suas leis, né? Os seus relacionamentos. Então, só que você imagina, para a pequena sereia, ou você ser criada, né? Num meio onde se diz que é perigoso fazer isso. Claro que existem os perigos inerentes disso, como a decepção, a frustração, porque depois de um tempo, esse relacionamento fica mais longo, né? A gente vê aquela projeção cair e se depara com um ser humano, com outro, quanto ser humano. E você também se depara, né? Com aspectos seus que estavam nessa pessoa, tá? Existem os perigos dessa decepção, dessa frustração, do coração partido, né? Vamos falar isso. Mas também existe possibilidade do crescimento. E o crescimento não se faz sem crise, né? Não se faz sem frustração. Tá? Então, ela é muito poupada das frustrações aqui. Então, essa mulher sereia também pode ser uma mulher que foi poupada demais de frustrações. Tá? Porque a vida humana, ela é cheia de frustrações, tá? Então ela aceita e vai lá. Então ela chega na costa, né, com suas pernas, sem voz, esse aspecto muito interessante, ela sente muitas dores. O príncipe a vê, ele se encanta, ele acha ela muito bonita, mas ele já está prometido em casamento para uma outra princesa, né? Mas ele se apaixona por essa princesa, tá? Né? E ele decide levar o casamento, ele decide levar a sério, ele vai se casar com a princesa, ele se casa com ela, deixando a sereia de coração partido, né? O que acontece que o conto do Hans, ele fala, né? Primeiro que ela não consegue falar, ela perde a voz, né? A voz é muito importante, né? Aqui, olha que interessante, as sereias, elas utilizam a voz para seduzir, um aspecto bastante destrutivo, né? Sem esse aspecto de sedução, quem é ela? Ela não sabe quem ela é. Ela não consegue falar, ela não consegue se expressar. A fala tem essa característica da expressão, de expressar quem ela realmente é, porque também ela não se conhece, né? A princesa, com quem o príncipe vai se casar e se casa, ela é um aspecto terreno, né? Onde esse masculino se relaciona com essa mulher real, né? Então, o lado, vamos dizer assim, masculino dessa princesa, vamos falar esse ânimos aí, tá dizendo, olha, né? Você tá cindida, tá? É um feminino cindido. Ele quer, né? O contato com esse aspecto desse feminino real, tá? Desse feminino que tem pernas mesmo, né? E ela tem esse aspecto cindido dentro dela, desse feminino, né? A gente pode ver, às vezes, nas projeções de relacionamentos, onde uma mulher, o cara tá apaixonado, ela é super envolvente, ela é super sedutora, mas ele se casa com outra, que às vezes nem é tão sedutora, não é tão femme fatale, né? Por quê? Porque dentro dela está cindido. Ela não consegue expressar outros aspectos da personalidade dela, tá? Ela não consegue se expressar, tá? E esse é o preço que ela paga, não conseguir se expressar porque ela não se conhece, ela não fez ainda essa jornada, tá? O fato dela sentir dor nas pernas, a realidade é muito dura, muito difícil, tá? No livro Contos de Fadas Vividos, do Hans Dickmann, vou tentar lembrar o nome aqui, Contos de Fadas Vividos, do Hans Dickmann, ele fala, né,
Ele fala um pouquinho da Pequena Sereia e ele conta, né, um caso de somatização. A gente pode até ver a somatização, né, desse conto, desses aspectos da Pequena Sereia na perda da voz e também na dor nas pernas. Né? Ele conta o caso de uma moça que gostava muito de dançar, mas sentia muitas dores, tá? Porque a perna é que te dá mobilidade para você caminhar, para você andar, para você progredir, né? E essas dores você não consegue andar, você não consegue progredir, né? Você não consegue progredir no trabalho, porque o trabalho ele exige, né, uma dedicação, um contato com a realidade. Tem dia que você não tá afim, tem dia que não é legal, tem dia que é bom, tem dia que não é. Então ela tá presa ainda numa idealização a respeito da realidade, tá? E o que acontece? Então o príncipe se casa com a princesa e ela fica de coração partido, e um dia as irmãs aparecem no mar para falar para ela que conversaram com a bruxa, pegaram uma adaga, né? E a bruxa disse que existe uma forma dela de sair desse sofrimento. Ela tem que apunhalar o príncipe, deixar que o sangue dele escorra pelas pernas dela, tá? Ela volta a ser sereia e retorna para o seu mundo, né? Aqui um aspecto regressivo, né? Um aspecto bastante regressivo de voltar, né? Voltar para esse útero, né? Só que ela não consegue matar o príncipe, tá? Ela não consegue matar esse aspecto dela. Ela o ama, ela realmente o ama de fato, tá? Ela então opta por não matá-lo, mas e ela desaparece. Só que ao invés dela virar espuma do mar, o que acontece? Ela se transforma num espírito do ar, tá? Aí o Hans, ele diz, né, que devido ao esforço, à dedicação e o amor dela, ao tentar ter uma alma, né, foi recompensado transformando ela no espírito. O que a gente vê aqui? A gente vê nesse conto, esse final, que ela não conseguiu, tá? É incompleto, ela não consegue fazer o casamento alquímico. O que é o casamento alquímico? É a união dos opostos dentro dela. Você vê que ela está totalmente cindida, inclusive com os aspectos sombras dela, com os complexos familiares, né? Ela tende muito ainda a esses complexos, né? Ela deixa a voz para a bruxa, né? Ela ainda tende muito a isso, né? O feminino dela totalmente cindido, o aspecto dela com ela mesma, ela não sabe nem quem ela é. Então ela abre mão muitas vezes de si própria para isso, por esse, em nome deste amor, né? Este amor não correspondido, ele não se apaixona por ela, ele se apaixona por outra, tá? E o tempo todo ele não está totalmente envolvido com ela, né? A coisa do amor aqui não correspondido, que representa essa não união dos opostos interiores, tá? Interessante ela se transformar em espírito do ar, né? O espírito, para a psicologia analítica, Carl Jung associa com o ânimos, né? Que é o aspecto masculino na psique da mulher. E o ânimos, né? Ele tem essa característica espiritual, de espírito, só que ela se transforma no espírito, né? Ela não assimila na sua própria personalidade alguns aspectos desse ânimos enquanto espírito. Então ela vai viver uma idealização, ela tem que começar outra jornada. Uma idealização, o espírito, ele não tem forma, ele não tem nem rabo de peixe, não tem nem perna, né? Ele não tem forma, ela vive no ar, ela vive no mundo da fantasia e da idealização, tá? Ela não se resolveu. Então, ela pode viver, por exemplo, na busca de um amor impossível e viver de relações impossíveis o tempo todo. Ou aquele amor que ela viveu, mas que não deu certo porque não foi correspondido, mas que ela idealizou como perfeito. Então, ela está sempre ali, ó, naquela idealização. Ela vai ficar remoendo e não se permite viver outras relações porque aquele foi perfeito.
só que dentro da fantasia. O ar representa esse aspecto da fantasia, que não vai para a realidade, né? Então ela tem aquela imagem, pode ser um relacionamento anterior que não deu certo, que ela imaginou que o cara era perfeito, mas o cara não correspondeu. A gente vê no conto, né? Mas ela imagina aquilo e ela vai vivendo nesse mundo do espírito, tá? Então ela precisa passar por um processo de resgatar quem ela é, né? Não abrir mão de tudo. Inclusive, a bruxa fala para ela, não é uma boa ideia você abrir mão da sua voz, você abrir mão de quem você é, abrir mão de tudo por isso. Não é uma boa ideia, tá? Então, não deixar a individualidade dela, né? Tem uma parte do conto que o príncipe, ele gostava muito de vê-la dançar. E ela fazia isso para agradá-lo, mesmo sentindo dores terríveis. Olha que interessante, né? Quantas vezes esse aspecto nosso faz com que a gente, mesmo sentindo dores terríveis, mesmo não podendo, sabendo que não dá para fazer aquilo, a gente faz para agradar o outro, perdendo a nossa individualidade, sentindo dores, né? Dores emocionais para fazer isso, para caber na vida do outro. Tá? Então, esse é um ponto que precisa, né, que mostra que precisa de mais uma jornada aí, né? São aspectos ainda nossos que muitas vezes não estão preparados, tá? Para esse processo, tá? Então, eu fico por aqui com mais um vídeo, então, sobre o simbolismo dos contos de fadas, tá? Se você gostou, curta, compartilhe, tá? Dê um like e até o próximo vídeo.